Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não estão ajudando. E aí, pessoal do 7º ano, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje o nosso tema é bem interessante porque a gente vai falar de algo que nós estamos vivendo e que em outrora já viveram na Europa. Já aconteceu pandemias pelo mundo e nós vamos abordar uma delas hoje, que é a peste negra na Europa. Lá no século XIV, gente, eles já viveram algo semelhante ou até pior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos mais recursos, hoje nós temos mais conhecimento para lidar com toda essa situação. Antes eles não tinham nada disso. Então que sirva até de ânimo, ou até mesmo de força, de esperança para nós. Se eles superaram, por que não superaremos? O ser humano, ele supera tudo com fé e com esperança. Tá bom, pessoal? Então a nossa aula de hoje está na página 184. Tá? Na página 184 tem uma abertura de capítulo ali. E essa abertura traz uma imagem bem chocante. Então vai falar das crises do século XIV na Europa medieval. E tem uma cena ali, uma ilustração bem chocante, tá? Lá de 1562, essa ilustração, essa obra, e mostra uma Europa ali toda devastada, pessoas mortas por todos os lados, incêndios, sujeira pelas ruas, e era esse o quadro da Europa neste século. Por quê? Porque as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente assim que agora estão voltando do campo para a cidade. E aí vem uma série de problemas aí, como a superlotação da cidade, saneamento que não tinha para receber essa quantidade de população, e aí vem uma série de doenças também agravando todo esse quadro. Você pensou nisso ali? Presta atenção, ó. Respondam em casa aí. Muitos estudiosos consideram esse quadro uma síntese do século XIV. Com base na imagem, descreva como teria sido o século XIV na Europa. Acabei de falar. Um século difícil, um século de fome, de doenças, de pragas. Tá? Este cenário combina com o que você estudou sobre a Baixa Idade Média no módulo anterior? O que pode ter acontecido? Nós não entramos especificamente nesses detalhes no módulo anterior. Nós entramos o quê? Na volta das cidades, tá? As cidades voltando a florescer, o comércio e tudo mais, mas até então não entramos na questão da fome, na questão das doenças, do saneamento e os problemas que isso gerou ali na Europa. Eu vou começar falando para vocês, e está na página 185, no texto ali, sobre a fome na Europa. Então prestem bem atenção, gente. Hoje a aula é interessante, triste. Morreram muitas pessoas. Por exemplo, a peste negra, ela chegou a dizimar mais de 30% da população, tá, da Europa. Mais de 15 milhões de pessoas mortas por esta praga. Tá? Depois eu vou falar o porquê do peste negra e depois eu vou falar o nome específico, mas quando a gente entrar ali nela, eu vou falar da fome primeiro, presta atenção. Vimos que o início da Baixa Idade Média foi marcado por um aumento na produção agrícola que melhorou a alimentação e permitiu o crescimento da população. No entanto, passados alguns séculos, não houve inovações nas ferramentas e técnicas de produção, e a população aumentava mais do que a produção de alimentos. Para agravar a situação, nas primeiras décadas do século XIV, uma série de más colheitas provocadas pelos fenômenos naturais, como o excesso de chuvas e prolongamento de baixas temperaturas, deixou muitos camponeses pobres sem ter o que comer. A escassez chegou às cidades
e com ela o aumento dos preços dos alimentos. Em algumas aldeias, os mortos de fome eram tantos que covas coletivas foram abertas para enterrá-los. Calcula-se que a expectativa de vida tenha caído de 35 anos para 25 anos em razão da falta de alimento. Olha a diferença de qualidade de vida que eles tinham naquela época com a nossa qualidade de vida, gente. Qual que é a nossa expectativa de vida hoje no Brasil? É mais de 70 anos, já está chegando nos 80 anos, ou passou, já não sei como que está, depois vocês perguntam para o Madruga, que é o professor de geografia, mas assim, olha a diferença, não chegaram, 35 anos era uma boa expectativa de vida na Europa, esse número cai para 25 anos de idade, morria na juventude. Lógico que eles fazem ali um geral, né? Eles pegam o mais velho que morre para o mais novo, faz um cálculo ali, uma estatística, e a faixa, mais ou menos a faixa etária de expectativa de vida era mais ou menos de 25 anos de idade. Eles já estavam abrindo covas coletivas para enterrar as pessoas que morriam de fome, de tanta gente que estava morrendo de fome. Gente, deve ser uma morte muito triste, né? Além dessa da peste, por fome, nós passamos um pouquinho de fome, ele já é ruim, né? Imagina se chegar a morrer de fome, literalmente morrer. Então foi bem triste esse episódio na Europa, tá? E aí vem a peste, que eu também queria ler um pouquinho para vocês aqui, prestem atenção. Estudamos no módulo anterior que as cidades medievais cresciam desordenadamente. Gente, essa parte eu vou só explicar para vocês, tá? Um pouquinho da peste negra ali. As cidades cresciam demais, não tinha saneamento, restos de alimento, fezes, urina pelas ruas da cidade. Isso atraía muito ratos. A cidade estava infestada de ratos. E nesses ratos, aí dizem que alguns ratos vindos da Ásia por navios, eles tinham em si uma pulguinha. Tá? Essa pulguinha era a transmissora da peste negra, que na verdade não era o nome. O nome correto hoje é peste bubônica, tá? Que é essa doença que vinha através da pulguinha do rato. Ela era transmitida pela pulguinha do rato. Agora, por que peste negra, professor? Porque normalmente a característica dela, a pele ia ficando negra, ia ficando preta mesmo, ia apodrecendo, tá? E a pessoa em poucos dias ela chegava a óbito. Então calcula-se que mais de 15 milhões de pessoas morreram. Você imagina 30% de uma população inteira sendo dizimada por uma peste. Eu vou dar só um exemplo para vocês do Brasil. Não estou falando que está boa coisa, não, está péssima, gente. A quantidade de pessoas que estão morrendo, a quantidade de pessoas infectadas por esse coronavírus é grandíssimo. E é péssimo isso. Só que eu vou dar um exemplo só para vocês compararem com a peste negra da Europa. Menos de 1% hoje da população está infectada. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas, 210, passou já desse número de milhões de pessoas no Brasil. E não chegou ainda a 1 milhão de pessoas infectadas. Então, isso não dá o quê? Se você for olhar, não dá 1%, vai chegar a 1%, tá na metade, tá 0,5% aí de pessoas, 0,5% de pessoas infectadas. Agora você imagina, na Europa, mais de 30% morreu, mais de 30% da população morreu, mais de 15 milhões de pessoas. Então olha o tamanho dessa pandemia que eles enfrentaram, gente. Foi uma coisa assim devastadora, sem contar que eles não tinham recursos para isso, eles não tinham como conter tudo isso, porque os recursos eram poucos, né? E aí vem a atividade da página 187 para a gente finalizar essa nossa primeira aula de hoje. Prestem atenção, atividade 1, página 187. Tem uma imagem ali, e aí vem 3 perguntinhas bem fáceis, ó. Como o autor da Iluminúria representa a morte? A morte ela está representada ali. Ela está numa carroça, uma foice, tá? Ela está em lugar de destaque nessa carroça, ela está acima de todos e
né? Uma carroça cheia de ossos ali, provavelmente representando esse momento da peste negra aí na Europa. Depois vem a B. Quais grupos sociais são retratados na imagem? Clero e nobreza e camponês também, tá? Clero e nobreza e também os camponeses. A gente vê pelas vestes ali. E aí, o que esta imagem permite concluir sobre o impacto da peste negra? Eu concluo da seguinte maneira, gente. Eu digo que ali, principalmente nas imagens, a gente está vendo, não escolhe, normalmente quando vem uma peste, ela não escolhe classe social, ela não escolhe status, ela não escolhe rico ou pobre, nem nada disso. Ela vai atingir a todos, e foi isso que aconteceu com a peste negra na Europa. Ela não escolhia classe social, morreu muita gente do clero, morreu muita gente da nobreza, mas morreu muito camponês também. Então, é isso que está retratando a imagem, e é isso que a gente viu, né? E é isso que a gente está vendo também. Rico morre, pobre morre, é nesse momento que a gente acaba se igualando, é nesse momento que a gente acaba vendo que os seres humanos são todos iguais. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco e nós voltamos aí com a nossa segunda aula de hoje. Dá uma descansadinha, toma um café, uma aguinha e fui!